pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jaqueline e eu sou a formadora da disciplina Gestão em Educação Escolar. Durante essa disciplina, eu espero que você amplie os seus conhecimentos no exercício profissional e nos espaços da formação educativa na escola. Também que você possa compreender os princípios da gestão democrática e, principalmente, desenvolvê-la em seu cotidiano. Reflita sobre a importância da participação de todos, pais, funcionários, estudantes, professores, equipe gestora e comunidade local, para que realmente aconteça a gestão democrática e participativa na sua unidade escolar. E com isso, busque diariamente a construção da autonomia escolar. É muito importante que você compreenda que a construção da gestão escolar democrática é sempre processual, sendo então uma luta política e pedagógica para se efetivar. Tal processo resulta em pelo menos duas outras frentes articuladas. A primeira é preciso conhecer a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, as leis que regulamentam os sistemas educacionais e municipais de ensino. Buscar a compreensão desses aparatos jurídicos como instrumentos vivos das políticas educacionais, tornando-os aliados na luta pela democratização da escola. A segunda frente implica articular professores, funcionários, pais, estudantes, coordenadores, supervisores, orientadores educacionais e a comunidade local na construção de mecanismos de participação, visando consolidar um novo processo de gestão, onde o exercício democrático seja o motor de um novo poder e de uma nova cultura escolar. Este é o desafio para todos, contribuir para a construção e a efetivação da gestão democrática e participativa. Nesse processo, nós esperamos que você, estudante, por meio do estudo e também do desenvolvimento das atividades propostas nesta disciplina, possa rediscutir o seu papel e a sua atuação de maneira a contribuir para a democratização da sociedade, da educação e também da escola. Mas como nós faremos isso? A nossa disciplina está dividida em 6 semanas. Na primeira semana, nós faremos uma reflexão sobre a administração ou a gestão da escola. As principais concepções e abordagens, tomando-a como um campo de disputa de projetos, cujo desdobramento implicam formas de organização e gestão das escolas, e também a efetivação da educação como um direito social. Essa unidade aborda ainda a reforma de Estado brasileiro e as perspectivas para a gestão escolar, buscando situar a relação entre educação, escola e Estado no Brasil, além das políticas educacionais em curso no nosso país. Ao mesmo tempo, nós procuraremos contextualizar as políticas educacionais com a gestão democrática para o avanço das lutas em prol da educação pública como direito social. Na segunda semana, nós analisaremos a gestão da educação e da escola por meio da compreensão da estrutura escolar no Brasil e também dos contornos legais do seu funcionamento, que revelam conceitos, concepções e também significados. Nessa busca, nós perceberemos a discussão da gestão democrática como princípio e motor nas lutas dos trabalhadores em educação, na conquista também do direito à educação para todos, como dever do Estado, expresso na atuação dos diversos entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e também os municípios. Na terceira semana, nós analisaremos a gestão democrática da escola pública e também apontaremos concepções, implicações legais e operacionais, com ênfase no projeto político-pedagógico e também no trabalho coletivo na escola. Na quarta semana de estudos, nós discutiremos os mecanismos de participação da unidade escolar, conselhos escolares, os grêmios estudantis, como espaço de vivência e aprendizado do jogo democrático.
Por fim, na quinta semana, nós retomaremos a discussão sobre a gestão democrática e também os trabalhadores da educação, evidenciando conceitos e concepções trabalhadas ao longo de todo o módulo. Na sexta e última semana, nós faremos uma revisão dos assuntos estudados para fortalecer determinados pontos que foram considerados importantes na sua atuação como trabalhador em educação. E como será calculada a nota de vocês? Nós vamos fazer uma média ponderada. 49% de sua nota corresponde às suas atividades virtuais. Fóruns de discussões, envios de arquivos, questionários, todos orientados e intermediados pelo seu tutor virtual, através do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Os 51% restante será através da avaliação presencial, que será uma prova objetiva com questões de múltipla escolha, associativas e também de verdadeiro ou falso. O tutor vai corrigir as suas atividades. Por exemplo, nós teremos atividades de envio de arquivo. Nela, o tutor vai ver se você conseguiu atender aos objetivos propostos para aquela semana. Se for um fórum de discussão, nós contaremos a quantidade e também é muito importante lembrar que a qualidade da sua participação. E os questionários será pela quantidade de acertos. É muito importante deixar muito claro, pessoal, que nós não aceitamos atividade fora do prazo. Se por acaso você tiver algum problema, comunique imediatamente seu tutor virtual, ok? Mas, se por algum motivo você não atingir a média, nós temos ainda uma semana de recuperação. Por pior que a recuperação possa parecer, este é um momento para que você compreenda alguns assuntos que talvez não tenham ficado claro durante toda a nossa disciplina. Seja qual for o motivo no qual você não conseguiu atingir a nota mínima de aprovação, este é o momento para você relaxar e começar novamente seus estudos. Eu espero que vocês aprendam muito com essa disciplina e que as nossas reflexões contribuam com a formação continuada de cada um de vocês e, sobretudo, com o engajamento na construção de uma escola pública, popular e democrática. Bons estudos para vocês!